aqui. Recording in progress. Então nós vamos começar aqui mais um período de 7, mais um ciclo de 7 no livro do Apocalipse. Nós tivemos aí sete igrejas, tivemos agora 7 selos, agora vamos começar as 7 trombetas, nós ainda temos também as 7 pragas, e que em algumas versões tem 7 flagelos, Então são várias cadeias de 7 no livro do Apocalipse. Então, gente, as 7 trombetas, toda vez que vocês ouvem falar das 7 trombetas, geralmente é uma geralmente quando alguém fala assim em alguma igreja sobre 7 trombetas, todo mundo já liga para questões assim de eventos finais, já ligam para castigos de Deus, já ficam assustados quando falam das 7 trombetas. Isso se deve a uma cultura popular, uma teoria, uma crença que aplica tudo que é dito naqueles textos de forma literal. Inclusive tem músicas evangélicas que acho que todos vocês conhecem sobre as 7 trombetas, e aí todo mundo pensa que aquelas imagens que são apresentadas ali são literais. Mas uma coisa que a gente aprende estudando as profecias é que se você aceitar o fato de que uma profecia apresenta rei ou reino, então muitas daquelas imagens assustadoras deixam de ser assustadoras. Viram uma coisa bem besta, uma coisa bem simples que dá para todo mundo entender o que é. Certo? Então, gente, a interpretação das 7 trombetas, ela é um pouquinho mais difícil do que tudo que a gente já viu até agora. Mas nós vamos apresentar da forma fácil para vocês. Certo? As 7 trombetas, elas fazem uma recapitulação da história de uma maneira diferente, de uma perspectiva particular. E, de certa forma, os eventos que acontecem no toque das 7 trombetas estão em paralelo com outros eventos e outros ciclos de 7 no livro do Apocalipse, como as 7 igrejas e os 7 selos. Então, vai ser em alguns aspectos, as 7 trombetas vão ser parecidas com as 7 igrejas e os 7 selos, como nós vamos ver hoje. E em alguns outros aspectos ela vai ser um pouquinho diferente, como nós vamos ver amanhã. Certo? Hoje eu quero ver com vocês os 4 primeiros selos, e amanhã eu quero ver com vocês os outros 3 selos. Esses 4 primeiros, eles têm muito a ver, são muito parecidos com as 7 igrejas e com os 7 selos, então vai ser fácil. Hoje vai ser fácil. Trombetas. Trombetas. Então, vai ser um pouco fácil, vai ser mais fácil, porque é bem parecido com o que nós já vimos até agora. E amanhã nós vamos ver as últimas 3 trombetas, e elas têm umas aplicações históricas de uns períodos que vocês nunca ouviram antes, que não são muito familiares para nós. Mas isso tudo é para provar o quanto a Bíblia não dá ponto sem nó, o quanto o que Deus predisse realmente aconteceu, e que existem outros países sem ser aqueles que nós estamos acostumados. Existem outros contextos, outras situações que a profecia revelou, e a gente vai perceber que Deus está por trás de tudo, que Deus está no controle de tudo. Certo? Então, assim como no livro de Daniel, nós vimos que o capítulo 2, o capítulo 7, o 8 e o 11, eles todos falam dos nossos 4 amigos, nossos 5 amigos: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Igreja Católica Romana. Como aqueles capítulos de Daniel falam desses cinco camaradas aqui, nós vimos também que em Apocalipse, esses períodos de 7 falam daqueles nossos 7 amigas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, assim como em Daniel temos impérios que se repetem nos mesmos capítulos, em Apocalipse nós temos também 7 períodos que se repetem nas 3 cadeias de 7, como as 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas.
certo? Então, vai ser fácil a gente entender, porque é quase a mesma coisa, é quase os mesmos períodos, são quase os mesmos personagens. Só que, assim como em Daniel, a cada capítulo aumentava um grau de detalhes, né? Você lembra que no 2 era bem básico, era só o estado. No 7 já teve mais detalhes, no 8 já teve mais detalhes, no 11 aí que teve detalhe. E Apocalipse também é do mesmo jeito. Teve as 7 igrejas, aí tem os 7 selos, que já aumenta um pouquinho mais de detalhes, e tem as 7 trombetas, que também já acrescenta novas pinceladas aí ao mesmo tempo, certo? Agora uma coisa que eu vou adiantar também, as 7 trombetas são diferentes das 7 pragas. As 7 trombetas são 7 juízos de Deus que ele executou no passado, tirando a 7ª trombeta, que corresponde à volta de Jesus. As 6 trombetas são juízos que aconteceram no passado, sobre alguns povos na Idade Média. E as 7 pragas, elas vão vir sobre o mundo inteiro nos eventos finais, no tempo do fim, perto da volta de Jesus. Então as 7 trombetas são do passado. Se você colocar isso na sua cabeça, você já vai entender o que são as 7 trombetas. E as 7 últimas pragas, já está dizendo, 7 últimas pragas, são dos eventos finais, ainda vão acontecer no futuro sobre o mundo inteiro, certo? Então não precisa ficar com medo das trombetas, porque elas já aconteceram. Só falta uma, que é a volta de Jesus, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Foi importante eu fazer esse preâmbulo para vocês entenderem já o que significa isso. Então, vamos lá. Vamos aí para Apocalipse capítulo 8. Em Apocalipse capítulo 8, nós vamos conhecer aí os trombetas. Vamos lá. Os capítulos de 8 a 11 apresentam a terceira cadeia histórica do livro, as 7 trombetas. A linguagem e as imagens são complexas e as suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vista diferentes. Gente, deixa eu explicar outra coisa aqui. Não se assuste, não fique assim achando estranho quando vocês virem que alguns teólogos têm visões diferentes sobre a mesma profecia. Em Daniel, isso é mais, os pontos de Daniel são um pouco mais unânimes, porque Daniel é bem mais fácil. Agora, o livro do Apocalipse ele tem algumas profecias que são um pouquinho mais complicadas. Então é normal que os estudiosos adventistas, teólogos adventistas, eles apresentem pontos de vista diferentes. Porque, gente, a luz do cristão, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai crescendo e crescendo até se tornar um dia perfeito. Então nós temos uma luz crescente. Nós nunca podemos bater um martelo de que tal coisa e acabou-se. Algumas coisas dá, mas existem algumas profecias que ainda estão em fase de descobertas. Porque tem novas descobertas arqueológicas sendo feitas todos os dias, tem novos estudos sendo feitos. Então, por exemplo, Vanderlei Dornelles, ele tem um ponto de vista. Aquele Jacques Ducan, lá dos Estados Unidos, também tem um outro ponto de vista. Rodrigo Silva tem alguns outros pontos de vista. Eles concordam em muitas coisas, mas tem algumas coisas que eles têm algumas visões diferentes. Agora, não quer dizer que a gente diga assim, fulano tal está errado e esse aqui está certo. Não, são ideias, são teorias, certo? Mas é importante a gente conhecer todas elas para que a gente possa ter uma visão mais ampla, uma visão mais aberta do que a Bíblia está dizendo, certo? Um dia no céu nós vamos conhecer a verdade sobre tudo. E outra coisa, o que a Bíblia revela para a nossa salvação, a gente já sabe, não tem o que discutir. Todas as doutrinas da Bíblia, todas as verdades da Bíblia, que são essenciais para que eu e você sejamos salvos, nós já temos, certo? Isso aqui, gente, é só para confirmar a nossa fé na Bíblia. As profecias são importantes para confirmar, para a gente ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas dá para a gente ter certeza mesmo sem saber disso. Isso aqui é só para brilhantar o nosso conhecimento, certo? Então, é importante a gente conhecer, é importante a gente saber mais,
mas o que é necessário para que nós sejamos salvos, a gente já tem, certo? Então, olha só, as trombetas, como eu já disse, recapitulam a história desde um ponto de vista particular e em alguma extensão paralelamente a outros ciclos de sete encontrados no Apocalipse. Devemos estudar os antecedentes bíblicos da linguagem e imagens usadas para descrever cada trombeta, antes de tentar identificar o seu cumprimento histórico. Então vamos aí para Apocalipse 8, do 2 ao 6. Diz assim: Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então essa visão aí, gente, que João tem no verso 2 ao 6, é uma visão do santuário celestial. Vocês lembram que nos móveis do santuário nós tínhamos ali no lugar santo o candelabro, a mesa com pães, e perto do véu tínhamos o altar de incenso. E do outro lado do véu, no lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança. O que era o altar de incenso? O altar de incenso era esse móvel onde o sacerdote oferecia ali esse pó aromático, que era o incenso, e ali representava todas as orações dos santos, certo? Todas as orações dos santos. O sacerdote ele depositava ali representando todas as preces, todos os pedidos que o povo de Israel fazia, certo? Então, no santuário celestial, o fato dos anjos estarem saindo do altar de incenso sugere que o tempo de graça para o mundo ainda não terminou durante o toque das 6 primeiras trombetas. Sabia disso? Então, se os 7 anjos estão saindo do altar de incenso, o local de partida deles é do altar de incenso para tocar as 7 trombetas, então é porque é um período onde a intercessão ainda está rolando. Não é um período depois do fechamento da porta da graça. Então nós entendemos que as 7 trombetas não são um período futuro, e sim são um período passado. Ok? É por isso que nós colocamos eles no passado, porque a graça ainda está rolando. Desde que Jesus morreu na cruz até o fechamento da porta da graça é tempo de misericórdia, é tempo de chances, certo? Agora, só a 7ª trombeta que já vai ser no momento da volta de Jesus. Assim como a abertura do 7º selo. Então, gente, se alguém perguntar para você um dia assim, considerando as cadeias de 7 do livro do Apocalipse, em quais nós estamos situadas? Aí você responde, das 7 igrejas nós estamos na última, na igreja de Laodiceia. Nos 7 selos, certo? Nós estamos aí indo do 6º para o 7º selo. E das 7 trombetas, também estamos indo aí da 6ª para a 7ª trombeta, certo? Então, em todos os períodos históricos de profecia, sempre nós estamos na última parte, certo? Então, gente, vamos entender outra coisa. No tempo da Bíblia, o que representava o toque de uma trombeta? Lá em Números 10, do 1 ao 10, nós não vamos ler, mas o toque da trombeta no Antigo Testamento tinha uma funcionalidade. Servia para convocações religiosas. Para anunciar guerras e para fazer qualquer tipo de anúncio. Eu lembro que até o nome da trombeta no tempo da Bíblia era chamado de shofar. Shofar. Certo? Então, toda vez que precisava... É por isso que até hoje tem a expressão, né? Fulano de tal tocou a trombeta e surgiu todo mundo ali para acompanhar ele.
Então, a trombeta é uma forma de chamar. Chamar para uma guerra, chamar para um dia da expiação, chamar para um ajuntamento ali para contar uma notícia, certo? Então, a trombeta tinha essa funcionalidade. No Novo Testamento, o toque de uma trombeta está geralmente associado à volta de Jesus. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, nós vemos ali que por quanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, trombeta, nós sempre aludimos quando vem na nossa imagem que é trombeta. É por isso que as pessoas pensam que as 7 trombetas são perto da volta de Jesus, porque a gente lembrar, os anjos vão vir tocando trombetas. Mas, novamente, esse período é do passado, não é do futuro. Então, novamente, as 7 trombetas não são juízos finais de Deus, mas eles ocorrem durante o fluxo da história. Então, nós temos que separar, ter em nossa mente a diferença, que acho que vocês já entenderam que eu estou repetindo demais isso hoje, que existe uma diferença entre as 7 trombetas e as 7 pragas. Certo? Então, vamos lá. Primeira trombeta. Primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7, que diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então não se assuste, vamos entender o que é isso aqui. Na Bíblia, saraiva, que é a mesma coisa que granizo, todos vocês sabem o que é granizo, né? Acho que uma vez, na década de 90, caiu granizo em Açu. Então, granizo, fogo e sangue são figuras de juízo na Bíblia. Deus geralmente usa isso aí várias vezes na Bíblia, como instrumentos de juízo. Aí essa expressão, foi queimada a terça parte da terra, representa uma medida imparcial ou então incompleta. Certo? Então os estudiosos chegaram à conclusão de que esse período aí se refere, gente, tem o seu cumprimento nos juízos divinos que caíram sobre Jerusalém. Certo? Então, Jesus havia advertido aos discípulos, lá em Mateus 24, de que iam ter muitas guerras e rumores de guerras, e que aquele templo bonito, de mármore que eles estavam olhando, não ia ficar pedra sobre pedra, tudo seria destruído. Então, Jesus profetizou ali em Mateus 24, de que aquela cidade de Jerusalém ia ser demolida, ia ser destruída um dia. E isso se cumpriu no ano 70, certo? Quando os romanos chegaram em Jerusalém com tudo e destruíram a cidade, mataram todo mundo. Os que sobreviveram se espalharam pelo mundo. Houve a destruição final de Jerusalém no ano 70. Então, teve, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, teve várias perseguições pelos imperadores Trajano e Adriano. E já no ano 135 depois de Cristo, várias cidades e povoados já tinham sido destruídos. Então, essa profecia da primeira trombeta se aplica ali às perseguições romanas, ali por volta da destruição de Jerusalém, pelo general Tito, no ano 70, certo? Então, é fácil a gente pegar também, que é um período que nós já temos familiaridade, não é tão longe da nossa realidade assim. Certo? Jerusalém foi destruída a primeira vez por Nabucodonosor, lá pelo ano 600 e pouco, antes de Cristo. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída, mas dessa vez pelos romanos, e foi de vez, não ficou mais nada. E a Jerusalém que existe hoje é outra Jerusalém, não é mais aquela. Certo? Agora vamos para a segunda trombeta. A segunda trombeta, verso 8 e 9, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Novamente, não se assuste. O
texto parece que é uma coisa assustadora, mas não tem nada demais. Uma coisa que você tem que aprender estudando Apocalipse é que, por mais assustador que seja o símbolo, o cumprimento dele é a coisa mais besta do mundo. Vamos ver. O que é que representa tudo isso aí? Isso aí, gente, montanhas ou montes em profecia também significam povos, nações ou então poder, certo? Vocês lembram lá que em Daniel 2, quando a pedra destrói a estátua, a pedra se transforma numa montanha. E nós sabemos que a pedra representa o reino de Deus, a volta de Jesus, que vai encher toda a terra. Então, montanhas em profecias representam um povo, uma nação, ou então um poder. E vocês sabem que fogo, certo? Fogo em profecia representa o poder de julgar ou então de destruir. Fogo é um instrumento de juízo. O mar representa povos, multidões, nações e línguas, que o mar é água, e água e profecia representam povos, né? E o transformar-se em sangue é símbolo de guerra, é símbolo de derramamento de sangue. Então vamos lá. Vamos traduzir isso aqui. Uma grande montanha, um grande país, ardendo em chamas, ou seja, um país em crise, um país em declínio. Ele foi atirado ao mar, ou seja, ele foi atirado no meio das nações. E a terça parte dele se transformou em sangue, ou seja, houve grande derramamento de sangue nesse processo. Ou seja, vamos pegar aqui de novo. Um grande país, ele sucumbiu no meio de todos os outros países. E nesse processo houve grande derramamento de sangue. Que grande país foi esse? Que grande império foi esse? Que quando ele caiu, ele foi destruído pelas outras nações. E nesse processo houve um grande derramamento de sangue. Essa segunda trombeta, a gente se refere à destruição do Império Romano. O Império Romano, ele foi sendo implodido pelas tribos bárbaras. Vocês lembram das nossas amiguinhas, das tribos bárbaras? As 10 tribos? Elas causaram a destruição do Império Romano lentamente. Então é por isso que a montanha ela foi atirada no mar. Ou seja, o império ele foi destruído porque as tribos vieram e começaram a comer que nem traça. Começaram a destruir aos poucos. Aí vocês lembram que o Império Romano era um só, aí as tribos bárbaras ficaram canigando, aí se dividiu, ficou um de um lado, outro do outro. Império do Ocidente e Império do Oriente. Aí elas continuaram canigando, aí o Império do Ocidente caiu e ficou só o do Oriente. Aí elas candidaram até acabar o Império Romano de uma vez. Então é exatamente isso que a profecia está falando. Então, o Império Romano foi sendo destruído pelas 10 tribos bárbaras que, como se fossem gafanhotos, elas foram corroendo, até que no ano 476 depois de Cristo, acabou-se o Império Romano. Um rei bárbaro chamado Odoacro chegou lá e tirou a coroa da cabeça de Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano, e aí nunca mais teve Império Romano. Um dia ele foi muito forte, mas nesse momento aí se acabou. Certo? Deu que tá dando para entender, né? Primeira trombeta, destruição de Jerusalém. Segunda trombeta, fim do Império Romano. Agora vamos para a terceira trombeta. Agora a terceira e a quarta trombeta, nós vamos falar de duas coisas bem comuns para nós. De dois períodos bem batidos já que nós estamos vendo desde as 7 igrejas. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Também não é nada demais. Vocês viram que a outra trombeta era bem mais assustadora e é uma coisa bem besta. Só a queda do Império Romano. Essa daqui também é uma coisa bem já familiar nossa. Esse período aí, gente, da terceira trombeta, se refere àquele período da igreja de Pérgamo. Período de transição. Da igreja que era pura
e foi ficando corrompida. E por que a gente liga para aquele período de Pérgamo? Porque estrela em profecia, nós sabemos que representam mensageiros, tanto humanos quanto divinos, como anjos, né? Estrelas também representam dirigentes do povo de Deus. Por exemplo, no Apocalipse 12:1, a mulher está segurando, está com 12 estrelas na cabeça, representando ali, está ali representando os 12 apóstolos, como também os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Então, estrelas representam líderes, dirigentes, mensageiros do povo de Deus. Então, a queda dessa estrela aí, que é chamada de absinto, ela representa a apostasia da igreja cristã. A igreja cristã pode ser comparada nesse contexto aqui a uma grande estrela. Ela tinha a função de ser uma luz para o mundo inteiro. Só que durante a Idade Média, ela começou a se corromper. O paganismo, o mundanismo entrou, e virou aquela igreja falsa, aquela igreja apóstata, certo? Então houve um afastamento coletivo da verdade. Então os ensinos da igreja, as formalidades religiosas, viraram como águas amargosas e mortais para os homens. Era terrível você viver no período da Idade Média sob o comando da Igreja Católica, porque você não tinha perspectiva de salvação se não fosse pelo dinheiro, você não tinha esperança para o futuro, você vivia num reinado de terror a sua vida toda. Então, essa estrela que cai sobre os rios, sobre as águas, representa essa igreja que caiu no meio das nações, e os ensinos dela viraram ensinos amargos, ensinos intoxicantes para as pessoas do período dela. Entendeu como é fácil? Então, aí representa o período da igreja de Pérgamo. A apostasia da igreja cristã e o envenenamento das nações. Quarta trombeta, nós vamos encerrar aqui. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Esses 3 anjos nós vamos ver amanhã. Novamente, esse período aqui, se o anterior foi o período de Pérgamo, o próximo é o período de Tiatira, certo? Então, gente, a quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. Esses astros foram os que Deus criou para iluminar a terra, certo? Então, quando Deus mandou a escuridão sobre o Egito, não foi apenas uma escuridão física, era uma escuridão que deveria envolver toda a nação, certo? Então, a luz do Espírito Santo que brilhara por tanto tempo deveria agora se apagar nas trevas. Então, esse período aí da quarta trombeta é um período de escuridão sobre o mundo todo. Não uma escuridão física, mas uma escuridão espiritual. Então, é o período da igreja de Tiatira. Se o período de Pérgamo foi um anoitecer, o período de Tiatira é a meia-noite, é uma escuridão total. Então, o período que a Igreja Católica estava na supremacia, lá naquele período de 538 até 1517, foi o período da Reforma Protestante, nesse período o mundo estava envolvido numa grande escuridão, que aí na trombeta é simbolizado pelo escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Se esses 3 astros são os que clareiam o dia, então, quando esses astros se escurecem, o mundo fica envolto num breu total, num breu espiritual total, certo? Então, esse período é o período de trevas espirituais do ano 538 até o ano 1517, ok? Pronto, então revisando. Primeira trombeta, destruição de Jerusalém. Segunda trombeta, queda do Império Romano. Terceira trombeta, período da igreja de Pérgamo, apostasia da igreja. E quarta trombeta, escuridão total, trevas totais, tanto espirituais, como morais, como científicas. Foi um período de total cegueira das pessoas. Até quando começou ali a Reforma Protestante e tudo começou a clarear novamente. Está dando para entender? Então, foi exatamente isso. Isso é o cumprimento das 7 trombetas. Isso serve para confirmar a nossa fé na Bíblia
e ver que em todos esses períodos Deus tem conduzido seu povo através dos tempos. Então confie no poder de Deus. Confie que Ele revela tudo para nós. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, tudo está claro para nós entendermos e para nós continuarmos confiando na Bíblia. Amanhã nós vamos ver as outras 3 trombetas. Fica aqui conosco, convide mais gente e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas revelações de esperança. Nos ajuda a ter mais fé, mais confiança nelas. E agora dá-nos um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.